amazônica ela é uma floresta tropical úmida, né? Que é um conjunto de florestas que tem como principal característica uma elevada precipitação e altas taxas de temperatura. Todas as florestas do mundo a gente tem várias vegetações que são classificadas dessa maneira. Aqui no Brasil a gente tem duas vegetações classificadas como floresta tropical úmida, que é a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Dentro da floresta amazônica a gente tem algumas subdivisões, classificações, né, que são basicamente 3 formações florestais, que são as florestas de terra firme, as florestas de várzea e as matas de igapó. Essas vegetações, elas variam em função do relevo da região amazônica, que como todo mundo sabe é tudo bem aplanado, né? Então não tem uma variação de relevo muito grande. Mas essas pequenas variações, elas vão conferir a essas variações que a vegetação vai se comportar. Então, nas partes mais baixas do terreno, onde a malha hidrográfica da região amazônica é muito ampla, né? É uma região muito bem irrigada do ponto de vista dos rios, né? De hidrografia. Então, nessas porções, nas partes mais baixas, na calha do rio, a gente vai ter uma vegetação que a gente chama de matas de igapó, que elas são florestas inundáveis. Então, elas são áreas onde desenvolve vegetação arbórea, mas que é uma vegetação mais rala, né? Uma vegetação menos desenvolvida, tanto do ponto de vista estrutural, né? De porte de vegetação, quanto do ponto de vista florístico, né? A diversidade ela é pequena. Isso porque essa vegetação está imposta sobre esse regime de inundação. Então, não tem muito, assim, é um ambiente muito estressante para um conjunto muito grande de espécies se desenvolver naquele lugar. Nas porções intermediárias, a gente vai ter as matas de várzea, que são vegetações que são temporariamente alagadas. Por isso que ela chama várzea, né? Porque ela fica na região das várzeas. E essa vegetação já vai ser uma vegetação um pouco mais estruturada, né? Com postes mais altos, e com uma complexidade florística maior, né? Um número de espécies maiores ocupando essa vegetação. Vai ter a formação parcialmente de dorsal, né? Que é a parte que a vegetação ela fecha, as copas das árvores elas se tocam e vão se fechando, né? Então, na floresta na mata de várzea, ela vai começar a ter um pouquinho dessa estrutura que é a vegetação, que é esse dorsalzinho que fecha. As matas de várzea também são caracterizadas pelas espécies com raízes tabulares, né? Que são aquelas raízes grossas, largas, que seguram, que servem de ancoragem para essas matas. Como a vegetação nessa região das florestas de várzea, elas tendem a ficar um pouco com porte maior, mais altas e mais grossas, né? Com diâmetro maior, e é uma área que sofre inundação, então elas têm que ter essas raízes para dar um suporte maior. E aí, por último, a gente tem a floresta de terra firme, que como o próprio nome diz, é uma floresta onde não vai ter inundação, né? É a floresta onde a vegetação ela é o tempo inteiro sem essa presença assim, de inundação dos rios, né? Então ela não sofre com esse processo de inundação, por isso ela recebe esse nome. A floresta de terra firme ela é a mais conhecida vegetação da floresta amazônica, né? Quando a gente olha lá no Google, né, quando vai digitar Floresta Amazônica no Google Imagens, vê aquele tapete, né, aquele tapete verde. Aquele tapete verde são as florestas de terra firme. E esse tapete ele é formado por causa desse dossel, né, que são as copas das árvores que vão tocando umas nas outras, e aí ela forma uma cobertura toda lá em cima. Por causa dessa cobertura, essa vegetação das florestas de terra firme, ela tem uma característica das florestas tropicais úmidas, que é a estratificação vertical, que é a presença do dossel, que é essa parte alta, a parte embaixo, que é o subdossel, e o subbosque. Existe uma relação muito íntima entre as plantas e os animais dessa região. Então, a gente tem animais, por exemplo, que elas nascem, crescem no dossel e nunca vão botar o pé no chão da mata. E vice-versa, né? Veja espécies de animais que vão passar todo o ciclo de vida dela no chão sem nunca encostar no dossel. Toda essa variação, né, que é provocada por essa estratificação, ela vai conferir a essa vegetação das terras firmes, né, uma biodiversidade muito elevada, porque você vai ter a formação de muitos nichos ecológicos, né, uma heterogeneidade ambiental muito grande e vai fornecer a principal característica da região amazônica, que é a elevada biodiversidade.
essa elevada biodiversidade ela ocorre porque a vegetação ela é muito variável, né? Ela tem uma variação ambiental muito grande dentro da mata e ao longo do espaço geográfico que a mata vai se distribuir. Essa é uma das principais características. E dentro dessas vegetações você vai ter também um conjunto de espécies que vão dominar essas regiões, né? As andirobas, né? A região amazônica ela é muito conhecida pelas espécies madeireiras, né? Então tem muita espécie madeireira com potencial econômico muito elevado nessas regiões, em qualquer uma dessas fitofisionomias, tanto a floresta de terra firme quanto a floresta de várzea, e um pouco menos no Igapó, mas principalmente nas outras duas você vai ter uma quantidade considerável de espécies com importância madeireira, com importância alimentícia, né? Então, hoje em dia a gente vê uma quantidade enorme de pessoas consumindo açaí, né? Que é um produto típico dessas regiões, né? Das florestas de Igapó e florestas de várzea.